tá lá. Agora eu vou iniciar então a aula em si, falando a respeito dessa questão da polarização política que aconteceu, né, ali entre os romanos, que deu origem a duas visões diferentes a respeito da política, que a gente tem ainda de forma muito semelhante até os dias de hoje, tá? Então, esse vai ser o tema da nossa live aqui, tá? Essa questão política entre os romanos. Então, vou falar sobre a origem da República Romana, o valor que ela tinha em si e como ela se desenvolveu, tá? Então, antes de iniciar, eu gostaria de ler um texto com vocês, tá? Então, o texto ele está em Números, no capítulo 16. Números 16, versículos 1, 2 e 3, diz assim, olha só. Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Rubem, e eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade, e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram, basta, a assembleia toda é santa. Cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Então, olha só, pessoal, que coisa interessante aqui. Olha só, a gente está falando de cerca de 1500 a.C. E a gente já tem aqui um conselho de 250 membros nomeados. Tá? Sabe como que chama um conselho de pessoas nomeadas para os romanos? Senado. Tá? Então, o tipo de estrutura política que existe aqui, lá com Moisés, era um tipo de estrutura política que já tinha um Senado, tinha membros de um conselho, membros nomeados, né? Ou seja, que foram eleitos para aquele cargo, né? Foram colocados ali para assumirem essa posição pela a posição de liderança que eles tinham na comunidade. E eles se reuniram numa conspiração contra Moisés, e o argumento deles foi o seguinte, ó, Moisés e Arão, vocês estão querendo ser líderes, vocês querem ser autoridade, chega, todo mundo é igual, né? Eles falam, a assembleia toda é santa, todos são iguais, né? Então, assim, pessoal, de verdade, na sua opinião, né, tipo assim, com a visão de mundo que nós temos hoje, parece assim tão problemático aquilo que eles falaram, né? Eles falam tipo assim, Moisés, a assembleia toda é santa, todo mundo é santo, vocês não são especiais, né? Basicamente isso. Então eles colocam todo mundo numa igualdade e confrontam Moisés e Arão e a autoridade deles. Mas o problema é que a autoridade de Moisés e Arão naquela situação foi estabelecida por Deus, né? Então, por isso que confrontar a autoridade de Moisés e Arão era tão grave, né? Porque foi estabelecida por Deus. E a consequência que eles tiveram desse tipo de ação mostra muito claramente que, assim, essa ideia de tipo, não tem autoridade, todo mundo é igual, ela não é uma ideia que é tanto de Deus, tá? Então, se você ler a sequência do capítulo, você vê o quanto isso foi ofensivo, foi errado diante de Deus pela consequência que eles tiveram por essa conspiração contra Moisés e Arão. Então a gente tem, pessoal, assim, né, lá no Antigo Testamento, aqui eu estou voltando lá para Israel, né, não é o nosso foco aqui, mas a gente tem essa situação que existe um modelo já político diferenciado, né, que é muito semelhante ao modelo republicano, né, e tem um livro, eu trato bastante sobre isso, na parte que eu falo sobre esse período da história, que é o período tanto ali de Moisés como dos juízes, que basicamente o povo de Israel viveu um sistema muito parecido com o sistema republicano, e que depois, né, tanto os romanos como também os Estados Unidos vão se inspirar também para criar os seus modelos. E você tem uma outra ideia também nesse sentido
de que todo mundo é igual, né? Mais democrático. Então a gente já tem uma situação de confronto entre modelos aqui, tá? E assim, o modelo que Deus tem, tá? Ele não é necessariamente um modelo republicano, tá? Porque basicamente o que a gente tem, né, que a gente sabe que o que vai acontecer é o governo de Deus, né? O governo de Deus é o propósito da história, Deus governar sobre todos. Mas existem modelos que eles possibilitam maior liberdade. E o modelo que mais possibilita a liberdade contra a opressão, a tirania dos poderosos, o que mais funciona nesse sentido é o modelo republicano, que durante essa fase, né, esse chamado período clássico, os romanos eles vão resgatar, né, e eles vão utilizar esse modelo ali. Então eu vou discorrer um pouco com vocês sobre como que esse modelo surgiu em Roma, né, para até chegar nesse embate entre duas visões diferentes que surgiu ali entre os romanos durante esse período da história. Tá? Então, basicamente assim, desde as origens, desde o surgimento de Roma, aquela cidade já se organizou de forma um tanto diferenciada. Tá? Por quê? Ali tinha uma monarquia inicialmente, mas os reis de Roma, eles eram eleitos. Então, não era algo hereditário. Eles eram eleitos e já havia desde o começo tanto um senado, que é esse conselho de lideranças, tá? de anciãos, como já havia também assembleia, tá? Assembleia de tribos. Então, esse é um modelo que não é único dos romanos. Outras cidades gregas, como a gente comentou até na aula de ontem, já tinham um modelo de governo parecido. Tá? Então, isso já acontecia em outros locais ali da Grécia e da Itália. Tá bom? E Roma está inserida dentro desse contexto. E aí, foi um período de reis, só que chegou um momento que alguns reis dos etruscos começaram a dominar sobre a cidade e ter atitudes cada vez mais tirânicas, opressoras. Até que chegou num cúmulo, né, num momento em que o último rei, né, que chamava Tarquínio o Soberbo, ele cometeu um ato totalmente imoral, né, que ele fez. Eles estavam numa guerra contra uma cidade, tinham soldados e o rei estava ali junto. E esse Tarquínio, ele disse o seguinte, né, numa discussão ali de quem seria, entre os soldados, quem teria a melhor esposa. Né? E um deles disse, não, a minha esposa é melhor, com certeza. Se a gente for lá para a cidade, a gente vai ver, ela vai estar cuidando das coisas, cuidando das crianças, ela vai estar dando um bom exemplo. E quando eles voltam, eles realmente veem essa situação. Essa mulher, chamada Lucrécia, né, estava tecendo ali roupas para a família, tudo. E ele, então, vence como tendo a melhor esposa, porque as outras esposas não estavam fazendo coisas boas naquele momento. E aí esse rei, ele fica querendo ter essa mulher, essa Lucrécia, né? E aí é uma cena muito trágica, na verdade, da história dos romanos, que esse rei, ele violenta essa mulher. E aí ela manda chamar, né? Depois que isso acontece, ela manda chamar o seu pai, seus irmãos, o seu marido. Ela conta o que aconteceu e ela fala que aquilo não ficasse sem justiça, né, contra aquele feito. E depois disso, ela se mata, né, essa mulher chamada Lucrécia. E aí, é nesse contexto que ali o pai dela, né, o Lúcio Bruto, ele chama a Assembleia de Cidadãos e ele proclama que fala de tudo o que aconteceu e fala nunca mais vai um rei governar sobre essa cidade, né? E realmente as pessoas concordam com ele que os reis já vinham praticando atos muito tirânicos e aquilo foi um abuso completo e concordam que expulsariam o rei da cidade e a cidade não teria mais rei a partir daquele momento. Então eles concordam com isso e expulsam, né? Isso gera uma guerra como consequência. Mas a partir de então eles formam então esse sistema republicano. Então volta a existir um sistema republicano, isso por volta de 510
antes de Cristo. E aí esse sistema republicano, né, deu a autoridade superior ao Senado, né, esse grupo de pessoas, de lideranças, de pessoas mais velhas que eram eleitas para essa posição. E tinha também, né, a eleição de cônsules, então o governo executivo passou para a mão dos cônsules, que governavam por cerca de 1 ano somente, né, e depois eram substituídos. E eram 2 para não ter nenhum centralizando o poder. E continuou tendo as assembleias. Então tem toda uma estrutura administrativa cujo foco é não centralizar o poder nas mãos de uma única pessoa. Aí, por que que isso é bom? Por que que esse modelo ele funciona? Porque o homem é mau. Então, o problema do poder centralizado, né, absoluto, de um rei, é que se você tem um rei que é bom, então, consequentemente, é possível que haja uma época boa para aquela nação. Mas se o rei que assume ele é mau, né, isso vai gerar muitos problemas. Então, o poder centralizado ele é o que mais gera tirania, opressão e falta de liberdade. Então, a ideia de você distribuir o poder em mais de um grupo e ter um Senado composto de muitos membros que vão discutir, evita esse tipo de situação, aumenta a liberdade das pessoas, né? Então, esse modelo foi estabelecido. E durante essa época, tá, pessoal, a gente está falando aqui de uma sociedade que é pagã. Então, eles têm muitos traços negativos. Tá? Tem muitas coisas ali que não são exemplos a serem seguidos. Então, não dá para abraçar tudo. Mas, ao mesmo tempo, eles têm alguns elementos de caráter que é difícil enxergar nos dias de hoje. Tá? Então, por exemplo, algumas questões, né? A questão de honrar com a palavra que eles diziam, né? A questão de honrar as alianças que eles faziam, né? de ter lealdade em relação ao grupo, né? Valorizavam uma vida de simplicidade. Né? Então, estão longe da perfeição, eles têm muitos defeitos, mas tem alguns traços que eles zelavam por manter que eram positivos nesse grupo de romanos ali inicialmente, tá? Pelo menos nesse período inicial. E eu não estou generalizando para todos os romanos, mas haviam pessoas comprometidas com certos valores morais que eram bons, tá? Durante essa época. E aí o que aconteceu? Né? Por um bom período de tempo eles mantiveram essa estrutura de governo e constantemente eles entravam em choque com povos vizinhos da região, né? Assim como o povo de Israel, né? Era um período de muitas guerras, então um povo invadia o outro, isso era constante. Então quando tinha uma situação assim, o Senado que ia decidir se eles iam continuar em guerra ou não, né? E havia muitos conflitos, muitas guerras nesse período. Só que nessa época havia uma divisão da sociedade já. Então tinham os patrícios, que eram os descendentes dos fundadores da cidade, né, que seria uma classe mais de nobres, né, que mantinham essa tradição dos primeiros fundadores, e os plebeus, que seriam uma espécie de cidadãos de segunda classe. Foram pessoas que chegaram depois e não participavam dessa elite. Só que o que acontece? Os plebeus participavam da guerra junto com os patrícios. Então, eles iam para a guerra, mas não tinham os mesmos direitos. Eles não podiam, por exemplo, ocupar os cargos públicos, tanto no Senado, como de cônsul, como outros cargos como questores, pretores que existiam na época. E esses plebeus começaram, então, a se posicionar contra aquilo. Eles se reuniram, né, inicialmente no Monte Aventino, e falaram, olha, a gente não vai guerrear com vocês enquanto essa situação não mudar. Então, o interessante da história da República Romana é que os patrícios eles vão cedendo direitos para fazer com que os plebeus tivessem uma situação política cada vez mais similar, né, a deles. Então, nesse primeiro contexto, eles conseguem ter uma assembleia própria deles e cria-se o cargo de tribuno da plebe, que tinha uma grande autoridade. Ele podia vetar qualquer lei que ele achasse que iria ser prejudicial para os plebeus, ele podia vetar, né? Com o tempo foi criado também um código de leis escrito, tá? Que também
protegeu os plebeus, no sentido de que enquanto não existe um código escrito, os mais poderosos podem usar da falta, né, da oralidade, da falta de uma coisa realmente escrita para se beneficiar em várias situações. Então foi feito um código de leis escritas e com o tempo eles foram ganhando também acesso aos cargos, né? Eles poderiam também ser eleitos para serem cônsules para o Senado, para serem questores. Então foi abrindo cada vez mais, criando uma igualdade de condições, uma igualdade política, né, de condições tanto para os patrícios como para os plebeus. Então houve esse processo de transformação que durou alguns séculos ali entre os romanos. Tá? E aí, findado, né, esse período inicial, né, o que os romanos começam a fazer, né, eles colocam nas suas conquistas, na bandeira, a sigla, deixa eu ver direitinho aqui para não falar errado, SPQR, tá? Que seria basicamente o Senado e o povo romano. Então, diferente de outros povos da mesma época, eles passaram a entender que as conquistas não eram feitas por um rei específico, diferente de todos os outros povos, mas que as conquistas eram mérito tanto das decisões desse grupo de pessoas que era a liderança eleita, né, esse conselho, como também o povo, né? A população romana era participante dessas conquistas. Então, tem um tipo de entendimento social, né, o político, completamente diferente, e isso é um dos motivos pelos quais os romanos foram crescendo tanto. Porque quem fazia Roma grande eram seus próprios cidadãos, que eram os guerreiros e, ao mesmo tempo, tinham total acesso e participação política, mas de uma forma um pouco diferente da democracia grega, porque a democracia grega seria essa ideia, a população toda reunida em assembleia e tomando decisões. A República Romana tinha essa visão de líderes que eram eleitos, né, para ocupar os cargos, e embora tivesse também a função das assembleias, né, havia esse equilíbrio no sistema republicano romano entre essas duas esferas, né, o poder eleito e, ao mesmo tempo, a Assembleia Popular. Tá? Tinha um equilíbrio entre essas duas coisas. Então, os romanos prosperaram muito dessa forma, foram conquistando diversas regiões e chegou um momento que eles conquistaram toda a Península Itálica, né, nesse processo. Eles não tinham um projeto imperialista, né, no sentido, vamos conquistar o mundo. O que acontecia é que eles faziam alianças com outros povos, e nesse processo de fazerem alianças, né, teve povos que ganharam a mesma cidadania que eles tinham, e outros povos lutavam contra um povo que eles eram aliados, e eles entravam na guerra junto com os aliados, e o fato é que eles foram vencendo muitas guerras, e nesse processo eles foram conquistando cada vez mais territórios e anexando, e chegou um momento que toda a Península Itálica pertencia então a Roma. Essa pequena cidade foi se expandindo e dominou toda a Roma. E a partir de então, né, a gente tem um outro período da história romana que começa já o que seria uma fase de decadência, principalmente depois das guerras púnicas, tá, que eles guerreiam tanto contra Cartago, como contra também os gregos, né, a Macedônia e a Grécia. E durante essa fase, né, desses conflitos contra Cartago e contra os gregos macedônicos, começa a entrar muitas ideias novas, né? Suborno, corrupção, né? Então, basicamente, entra muito dinheiro, as conquistas também geram muitas pilhagens, então entra muito dinheiro. O Senado também começa, as pessoas de uma forma geral, né? E o Senado começa a ter mais vantagens econômicas, né? E comprar muitas terras, aceitarem suborno, então começa um período de corrupção. E aquele Senado, então, que inicialmente era valorizado por ter um tipo de vida, uma moralidade superior, ele acaba se tornando completamente corrompido, tá, durante essa época. E isso se torna cada vez mais visível para a população, de que o Senado ele não defendia mais os interesses de Roma ou da nação dos romanos, mas passou a defender os interesses, né, não todas as pessoas, algumas se mantinham ainda mais fiéis às tradições,
mas a grande maioria dos senadores acabou se corrompendo durante essa época e houve um declínio moral entre os romanos durante esse período. E com isso começou a surgir uma oposição. Então se levantaram pessoas, principalmente tribunos da plebe, né, pessoas que eram eleitos pelos plebeus para lutarem, defenderem os direitos dos plebeus, que começaram a confrontar então esse grupo, essa elite de senadores, que eram principalmente os irmãos Graco, tá? Não sei se você já ouviu falar, Tibério e Caio Graco, né? Esses dois irmãos. Então, basicamente, eles iniciaram, né, dizendo que aquela situação estava errada, né, que o que aconteceu foi que muitos senadores se apossaram de terras públicas para eles, e as terras públicas não deveriam ser propriedade particular de ninguém, era para ser para o Estado decidir o que seria feito. E ali, né, eles começaram a criar grandes fazendas e colocar pessoas para trabalharem como escravas ali. E muitas pessoas mais pobres, né, os plebeus, começaram a ficar sem ter onde trabalhar. Muitos perderam suas terras, teve terras de plebeus que foram invadidas, então começou a aumentar essa situação de desigualdade social na época. E esses irmãos Graco, então, eles se levantam como sendo defensores dos direitos dos plebeus. E aí que começa, então, essa chamada, né, que é a chamada luta de classes, né? O termo vem desse período da história. Então você tem um grupo dominante, corrompido, tá? Que não estava mais de acordo com os valores iniciais que foram criados, e ao mesmo tempo se levantando um outro segmento, né, que era o segmento que dizia ser defensor não dos interesses de Roma ou de uma maior moralidade, não, mas dos interesses dos populares, dos mais pobres. Tá? E esses irmãos Graco, com essa questão, né, de serem defensores da população, eles ganham muita credibilidade, muito status, né, e meio que usufruem disso também para crescerem em autoridade e poder. Eles valorizavam, né, eles não valorizavam o Senado, eles eram totalmente contrários ao Senado, e valorizavam as assembleias, né, e colocavam, de fato, a referência, o poder, como se estivesse na Assembleia. Então, em diversos momentos, eles acabaram agindo contra o sistema republicano de forma mais centralizadora e autoritária. Então, se por um lado havia corrupção por parte desse grupo, né, chamado de optimates, tá, que seria esse grupo de elite do Senado, por outro lado, você também tem uma tentativa cada vez maior de centralização do poder, de imposição daqueles que se diziam como defensores dos populares, tá? E Tibério e Caio Graco. Então isso gerou conflitos, porque o Tibério e Caio Graco eram acusados disso, de serem pessoas que estavam agindo contra a República e tomaram atitudes realmente que podem ser consideradas nesse sentido. E ao mesmo tempo eles se colocam como defensores das causas populares e são bem vistos por um grande número de pessoas. E os dois acabam sendo, né, tipo, um depois do outro, né? Primeiro Tibério, né, e depois de 10 anos que surge Tibério Graco, os dois são assassinados. E eles viram meio que mártires dessa causa dos populares. Então, vocês conseguem perceber aqui, pessoal, tá? Essa questão? Então, havia, de um lado, um grupo que defendia mais a República, né, no sentido de uma divisão de poderes, de ninguém centralizar o poder. Teoricamente, defendia uma moral mais conservadora, embora para muitos desses senadores isso era um pouco hipócrita, tá? Então não viviam exatamente aquilo que eles diziam defender, mas eles eram como se defendessem uma tradição republicana anterior, né? Então tinha esse grupo. E ao mesmo tempo você tem de outro lado o surgimento de uma oposição que se diz, né, se coloca nessa posição de defender os mais pobres. No caso, os optimates, esse grupo de elite, eles diziam defender Roma, não uma elite em si, né? Então tem essa ideia um pouco mais
voltada para um nacionalismo, de tratar todos os cidadãos romanos como iguais diante da lei e de defender Roma, né, a nação, Roma. Já os populares, eles não falam de defender Roma em si e não estão tão interessados em manter a república. O foco deles é defender os pobres, né? Então a gente tem uma questão aqui importante que se refere à função do governo. Então, assim, voltando na história que a gente consegue analisar para entender algumas coisas. O ponto central que eles estão entrando ali é qual é a função do governo, né? Então, você tem uma linha que vai dizer, não, a função do governo é preservar a liberdade das pessoas, né? Então, a função do governo é tratar todos igualmente. E você tem uma outra linha dizendo, não, a função do governo é defender os pobres, defender os interesses dos mais pobres. Então, você tem isso. E esses que têm essa linha, né, mais popular de defender os mais pobres, ao mesmo tempo, eles falam a respeito de um poder das assembleias mais democrático, mas na realidade o que acontece em todos os exemplos é que algumas pessoas acabam centralizando essa imagem de tipo, eu sou defensor dos pobres, né? Então tem o povo, mas eu sou o legítimo representante e defensor desse povo. Então as atitudes que eu tomo, mesmo que elas são contrárias à lei, né? Mesmo que elas não são de acordo com o sistema republicano, elas estão corretas porque eu estou defendendo o povo. Estão percebendo, pessoal, algumas semelhanças aqui? Então a gente tem essa situação. Né, a história segue, né, mesmo tendo toda essa situação de tensão política crescente em Roma durante essa época, a história segue e os romanos continuam em conflitos com diferentes regiões. E nessa época, então, surgem guerras, tanto no norte da África, tem ataque dos germânicos ao norte, e se destaca um general chamado Caio Mário. E esse general, ele é um defensor da causa dos populares. Ele era totalmente contra os optimates. Ele se pronunciava abertamente nesse sentido. E ele, além de vencer muitas guerras e ser muito reconhecido por isso, ele foi eleito cônsul por 6 anos. Tá? Então ele ficou muito no poder e mudou muita coisa na estrutura política de Roma, mudou a própria forma de organização do exército. Então ele fez muitas mudanças durante esse período. Mas ao mesmo tempo surge um outro general, né, que não é flor que se cheire, que é o Cornélio Sulla. E esses dois generais, né, que eram vitoriosos em batalhas, eles começam a ficar rivais entre si. E meio que o grupo dos populares vai aderir mais em torno de Caio Mário, e o grupo dos optimates vai aderir mais em torno de Cornélio Sulla, apesar de Cornélio Sulla não ter nenhuma moral, tá? Como pessoa. Mas ele acabou agregando os optimates dentro de si. E nesse contexto surgem várias guerras civis. Tá? Então, entre os dois. Né? Então, primeiro Cornélio Sulla ele foi mandado para uma guerra, né, contra o rei do Ponto, Mitríades. E durante essa guerra, o Caio Mário ele consegue ajustar ali com a Assembleia para ele ser nomeado. E aí fica essa disputa. Quem tem o poder? É o Senado ou a Assembleia? Né? O Cornélio Sulla volta com seu exército. O Caio Mário tem que fugir. E daí, né, quando o Cornélio Sulla retoma Roma, ele volta na sua campanha contra aquele reino rebelde. Tem muita informação, né, pessoal? Eu sei, mas vou tentar passar rapidamente para o ponto central aqui. Né? O Caio Mário retoma, né, o poder e faz um banho de sangue na cidade. Né? Ele mata os opositores, né, quem seria do grupo mais dos optimates. Quando o Cornélio Sulla ele volta da guerra, aí ocorre outro banho de sangue no sentido contrário. Né? O Cornélio Sulla que vai matar, né, perseguir, matar, e tinha listas, né, de pessoas. E é uma chacina, assim, a história de Roma, a partir de então, ela se torna cada vez mais terrível. Tá? Na verdade, desde ali dos irmãos Graco, né, que foram assassinados, a política romana se torna um banho de sangue para todo lado, né? Simples disputa pelo poder. Então, o Cornélio Sulla toma o poder,
tipo, se coloca como ditador, que é totalmente contraditório, né? Ele fica como ditador um bom tempo e continuam as mortes e perseguições. E é nesse contexto que vão se levantar outros generais ali, né, durante a vida de Cornélio Sulla, que é o Crasso, que lutou contra a revolta de Espartacus, o Pompeu, que foi importante, né, ele acabou de derrotar o Mitríades, conquistou a Síria, a Judéia, enfim, só um resumo breve aqui. E o Júlio César, tá? E o Júlio César é esse que vai retomar essa figura, né, essa imagem de um defensor da causa dos populares. Então, o Júlio César, ele encarna novamente essa ideia, né, que é basicamente o chamado populismo, né? Então, tipo, de se promover dessa forma, eu sou alguém que vai ser o defensor dos pobres, né, dos populares. Então, ele se promove dessa forma, ascende ao poder de formas muito questionáveis, né? Ele empresta muito dinheiro e depois não paga, então ele faz vários tipos de artimanhas. Sabe aquela questão de que os fins justificam os meios? Então é basicamente essa lógica. Ele não está mais focado em manter uma moral, de ter um procedimento de conduta correto. Não, ele quer o poder, né? O foco do Júlio César é esse. É bem nítido desde o começo da sua trajetória política. Quando ele chega ao cargo de cônsul, acontece muita corrupção. E ele é denunciado por conta disso. Ele teria que responder um processo de corrupção. E para não responder a esse processo de corrupção, o Júlio César ele assume como uma espécie de governante da Gália. E é ali que ele começa um processo de conquista da Gália. Então, ele recebe uma certa isenção, tá, por ser o governante da Gália. E passa um processo de conquista com as legiões romanas, que é extremamente sangrento, né? Basicamente é um genocídio que ele faz aos celtas ali, aos gauleses, né? Que é a região atual da França. Então, os dados a respeito da quantidade de mortos nesse período, eles são altíssimos, né? Fala-se em cerca de 2 milhões de pessoas que o Júlio César matou nessas campanhas, né? Então, tem toda uma questão de imoralidade, de corrupção e de violência excessiva para conquistar um território. Nesse processo, ele consegue aumentar a lealdade dos seus soldados, e aí o Senado manda um ultimato para ele que ele deveria retornar para Roma sem o exército, que ele não poderia se candidatar novamente se ele não se colocasse à disposição ali do Senado. E aí que ele vem com o exército todo e toma o poder, tá? Então, basicamente, é o Júlio César que põe um fim no sistema republicano, né? O Pompeu, que na época também tinha um certo poder, ele tenta se colocar contra Júlio César, mas Júlio César, né, ele vence Pompeu nas batalhas que se seguem, e ele tem esse caráter de se colocar como uma vítima, né? Tipo, eu não sou o culpado, na verdade, né? Tipo, me colocaram nessa situação e grande parte do povo, né, por causa desse viés populista que ele tinha, acaba comprando a ideia de Júlio César. Então, Júlio César ele é colocado muitas vezes como uma espécie de herói, tá? Mas ele é o contrário, ele é um anti-herói. Se a gente quiser buscar exemplos positivos entre os romanos, né, a gente tem vários personagens que eu trabalho na apostila, né? O próprio Brutus, né, o primeiro, Cincinato, Horácio, Catão, tanto Catão o Velho como Catão o Jovem, são pessoas que defendiam um ideal republicano mais próximo daquilo que eu acredito. Agora, Júlio César, ele é o contrário disso, tanto pelas atitudes morais dele, como também por conta, né, de que ele acabou com o sistema republicano e ele se tornou um poderoso, né? Então, apesar da história mais tradicional valorizar esses grandes homens, né? O Alexandre, o Júlio César, o Ramsés, grandes personagens políticos, mas eles são tiranos, tá? Eles não são exemplos para a gente valorizar e idealizar como, né? Então, tipo assim, muitas pessoas que defendem
né, que falam de defender a democracia, tudo, valorizam homens como esse. E, na verdade, é isso que elas querem. Elas querem esse tipo de autoritário absoluto que, né, tipo, vende essa imagem de defensor dos pobres, tá? Aqui no Brasil, o Getúlio Vargas é um desses, né? Esse populismo muito forte na América Latina tem suas raízes nisso, né? Pessoas que projetam essa imagem de que são elas as salvadoras, que são vítimas muitas vezes, né? O exemplo se repete, né? Em muitos casos, quando a gente vai vendo essa mesma postura, né? Eu coloco, né? Eu encarno o que é o melhor para o povo, é eu que sei o que é melhor para o povo, né? Eu sou a representação do povo e eu governo de forma tirânica fazendo o que eu quero. Então, o Júlio César chegou ao poder, né? Ele se colocou como tirano, ele colocou um Senado todo submisso a ele ali, né? Tipo, para fingir que estava mantendo o sistema republicano, que não existia, e acumulou cargos, né? Ele era o cônsul, ele era o questor, ele era o edil, né? Ele era todos os cargos possíveis, ele que centralizava isso em suas mãos. Mas nessa época tinha pessoas ainda defendendo e querendo aquele sistema republicano antigo, que achavam, né, que era um absurdo o que Júlio César estava fazendo, né, de centralizar o poder. E é aí que um grupo de senadores, liderados, né, principalmente por Bruto, né, o outro Bruto, que era, na verdade, filho, né, uma espécie de enteado do próprio Júlio César, e Crasso, né, eles mobilizam uma conspiração, e é o chamado parricídio, né, que seria praticamente como matar o próprio pai, né, embora ele fosse enteado, né, eles matam o Júlio César ali no próprio Senado, né, o Júlio César é morto ali. E a ideia deles olha, né, tipo, para todo mundo, eles achavam, né, que todo mundo ia vibrar com aquilo, ficar feliz, acabamos com essa tirania, né, com isso que Júlio César estava fazendo, mas a verdade é que nesse estágio da história, Júlio César já tinha conseguido essa admiração popular, né, ele já era bem visto, e na verdade quem saiu como vilão foram justamente esses assassinos, né, que assassinaram o Júlio César. Então, o Júlio César acabou se tornando um outro mártir, uma outra vítima dessa causa dos populares, né? Assim como era Tibério, Caio Graco, Júlio César se transformou também numa imagem disso, né? E aí acontecem conflitos, né? A história se prolonga, depois tem o segundo triunvirato, enfim, Marco Antônio, Otávio Augusto, que guerreiam entre si, mas ali a República já havia acabado, já não respirava mais a República Romana e caminhou em rumo ao Império, né? O Império Romano, que manteve o seu poder por vários séculos ainda, né? As regiões conquistadas, ele foi até bastante durável, mas era extremamente autoritário, né? Então, os imperadores romanos foram terríveis, por exemplo, para os cristãos, né? Quando o cristianismo surgiu, né? Além, né, da questão da própria crucificação, que eles participaram ali com Pilatos, né? Mas, embora existissem tradições interessantes ainda, né, na questão jurídica, né, o direito romano, ele continuou se desenvolvendo em aspectos não até positivos durante esse período, mas o fato é que era isso. Por que os cristãos eram perseguidos? Né? Porque o imperador ele se tornou um deus, né? Ele era divinizado. E você não podia dizer que você adorava um outro deus, né? E por isso que os cristãos eram perseguidos, porque eles diziam, não, o nosso Deus ele é Jesus, a gente segue Jesus, né? E muitos morreram por conta dessa tirania, novamente, a questão da centralização do poder, o poder absoluto nas mãos de uma pessoa, ele acaba gerando esse tipo de situação, né? Então, não sei se vocês identificaram nessa minha fala, contando a história, semelhanças com o que a gente tem, né? E aí, dentro da história, que você percebe princípios políticos e existem diferentes posicionamentos, né? Então, vão ter pessoas que vão achar que é isso, né? O ideal de pessoa, de governo, é o Júlio César, né? E aí, é importante a gente conhecer para a gente entender melhor que tipo de questões, que tipo de discussões estavam acontecendo durante essa época, né? Então,
a história é mais complexa. Não dá para pegar um grupo e falar, não, esse grupo aqui é o certinho perfeito, esse outro grupo é tudo errado. É justamente entendendo a trajetória histórica que a gente vai compreendendo como que se formou um tipo de ideal, um tipo de pensamento e outro. Né? Então, entender um conceito político, né, por exemplo, de direita e esquerda, ele é difícil você compreender totalmente se você não entende a formação daquela ideia no processo da própria história, como eu acabei de tentar narrar aqui para vocês ao longo dessa aula, tá? Então, basicamente isso, tá? Assim, o modelo que eu creio político, que é o menos pior, é um modelo que não centraliza tanto poder, né? Que existe eleição para as pessoas, né? Que existe divisão de poderes. E esse modelo político ele vai ser resgatado muito tempo depois, justamente na independência dos Estados Unidos, que eles vão buscar referências e acham referências positivas também nesse passado da República Romana, embora muito do que eles produziram também já tinha base bíblica, né? Se você lê a Bíblia, você encontra referências desse modelo também, desde o período ali de Moisés. Então, esse sistema de republicano, poxa, ele é o que gerou um mundo com mais liberdades, como a gente tem hoje. Então, é importante conhecer, poxa, qual que é a origem disso, né? E como que isso se reformulou de forma muito mais aperfeiçoada, tá? A República dos Estados Unidos, a Constituição que eles criaram, o sistema, é muito melhor do que a República Romana, tá? Só que o sistema republicano, ele tem uma questão que ele acaba sendo muito dependente, né, da moralidade das pessoas. Então, quanto mais morais as pessoas são dentro desse sistema, melhor o sistema funciona. Quanto mais imorais é uma sociedade e são as pessoas que ocupam o poder, mais esse sistema ele é, né, passível de corrupção. Então, é esse o cenário. Na verdade, o sistema ele não funciona, né, ou funciona com muitos problemas, apesar de garantir certas liberdades ainda, mas essas liberdades vão sendo diminuídas conforme aumenta a imoralidade da nação e das pessoas que assumem cargos políticos. E eu acho extremamente interessante os cristãos conhecerem um pouco mais a respeito dessa história, porque existem muitos cristãos confessos, né, e que o posicionamento político, né, ou quando assumem algum tipo de cargo político, a postura deles está muito mais relacionada com essa outra linha, né, tipo, que seria chamada de esquerda hoje em dia, né, do que realmente entender aquilo que tanto, né, a Bíblia vai construindo de referência, né, que temos referência ali, como também o modelo republicano a partir dos romanos, né? E depois resgatado na história dos Estados Unidos, que está, né, assim, não tem como, pessoal, você pode não gostar dos Estados Unidos, mas assim, a história de Deus, a ação de Deus da história passa por ali, né? Então, acertaram em tudo? Não, tem defeitos? Muitos, né? Mas principalmente nessa época aí, tá? Dos pais fundadores, né? E da formação da nação, né? As origens, a colonização pelos cristãos, assim, tipo, foi algo que Deus produziu, tá? E que nos abençoa até hoje. Então, a gente precisa resgatar, né, também aqui no Brasil essa tradição, porque nós também fomos abençoados, porque a ação de Deus nessa questão política, de criar esse tipo de sistema que se espalhou por várias nações do mundo, né, e os franceses adotaram um pouco, mas mudaram, assim, eu não acho que a República Francesa seja um bom exemplo, tá? Ela pega coisas da República Americana, mas muda muitas outras. Enfim, a grande referência seria os founders, né? Esses pais fundadores, né? Do caso da República Americana. Tá bom?